Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. E aqui no Brasil, a campanha Setembro Amarelo começou com a iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, e também pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e também pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM. Bom, e aqui o Centro Universitário UniFG, ele apoia a causa desde sempre, mas desde o ano passado ele recebe essa iluminação que vocês estão vendo aqui atrás, uma iluminação amarela. É claro que é para chamar a atenção para o suicídio, mas também para trazer uma reflexão, uma conscientização. Bom, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema. A gente convidou aqui duas professoras. Eu vou apresentar para vocês a Miriam Lima, ela é professora da UniFG, psicóloga e também pesquisadora aí do GEPS, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio. Também a gente tem a professora também da UniFG, Elisa Barros, que é psiquiatra, mas também é membro lá desse mesmo grupo. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho então, agradecendo elas duas por estar aqui hoje, muito obrigada, e começar um pouquinho com Miriam. Falar um pouquinho, Miriam, sobre as ações aí que esse grupo de estudo vem desenvolvendo. Então, o GEPS ele é um grupo de estudo e hoje nós temos, além de estar atuando na pesquisa, produção de estudo para tentar compreender o fenômeno do suicídio aqui na nossa região, a gente está também aproveitando aí o Setembro Amarelo para desenvolver algumas ações de prevenção ao suicídio. Então nós temos aí uma agenda que o dia 17 de setembro será o dia D, onde os monitores do GEPS, juntamente com os monitores do PAPSI, eles vão estar distribuindo a fita amarela, que é a cor da campanha do Setembro Amarelo, tanto no início da manhã às 7h30, como na turma do noturno às 19 horas. E além do dia D, nós vamos estar promovendo também algumas rodas de conversa. Então a primeira roda de conversa vai acontecer no dia 18 de setembro, essa direcionada aos professores da UniFG, que lidam diretamente com alunos e que muitas vezes também apresentam algum sofrimento. E o objetivo dessa roda de conversa é estar instrumentalizando esses professores, como poder ser apoio, como poder oferecer um suporte a pessoas do seu convívio que apresentam algum comportamento suicídio. Além do dia 18, vamos ter também o dia 19, que é direcionado aos demais colaboradores da UniFG, e no dia 26, que essa vai ser conduzida pela professora Elisa, que é direcionada aos estudantes e à comunidade em geral. Essas são algumas das ações que estamos aí desenvolvendo no Setembro Amarelo. Preste atenção nesses dados. Olha só, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos. Isso mesmo, preste atenção. A cada 40 segundos uma pessoa comete um suicídio no mundo e a cada 45 minutos aqui no Brasil. São 32 pessoas que cometem suicídio todos os dias aqui no Brasil. Aqui na cidade de Guanambi, na Bahia, onde nós estamos, olha só, a Vigilância Epidemiológica do município repassou esses dados. Em 2016 foram aí 5 casos. Em 2017 foram aí 8 casos. Em 2018, 9 casos. E em 2019, até agora já temos 10 casos aqui na cidade de Guanambi, então há um aumento. Professora, como a gente detectar, né? Quais os sinais de alerta aí que nós temos que prestar atenção? Então, os sinais de alerta que a gente precisa observar, primeiramente, são mudanças de comportamento. São mudanças de comportamento que a pessoa apresenta, tá? Então, pessoas que começam aqui no exemplo nosso da faculdade, pessoas que começam a faltar à aula, pessoas que começam a ter queda de rendimento escolar, eram bons alunos e passam a tirar notas baixas, profissionais que começam a faltar ao trabalho, pessoas que gostam de fazer alguma atividade, deixam de fazer essa atividade, passam a ter alteração do sono, alteração do apetite. Tudo isso pode indicar para mim que ela pode estar passando por algum sofrimento, algum estado que seja caracterizado como uma doença mental, certo? Outras coisas que a gente também pode identificar como um pedido de ajuda, um sinal de alerta, seriam algumas coisas que a pessoa costuma comentar quando não está bem e que às vezes passa despercebido por muitas pessoas. Então, frases do tipo, eu sou um peso para minha família ficaria melhor sem mim, eu queria dormir e não acordar mais nunca, minha vontade é de sumir, certo? Eu não aguento mais. Tudo isso são frases que podem, por detrás dela, identificar alguma intenção, alguma ideação suicida. Esses dados que você passou de Guanambi, eles mostram uma tendência no Brasil e no mundo. A gente está observando no Brasil hoje, a cada ano que passa, um aumento no número de suicídios. Esses dados
nós acreditamos que eles ainda são dados que são menores do que o que a realidade mostra pra gente, porque a gente vê que suicídio e tentativas de suicídio são muito subnotificadas. Tá? Então, muitos casos de suicídio não estão nas estatísticas que a gente vê. Então, a gente observa na estatística esse aumento e a gente acredita que esse aumento, devido à subnotificação, ainda é maior do que o apresentado. Uhum. E essas causas são multifatoriais, professora Miriam? Sim, o suicídio ele é compreendido como um fenômeno complexo. A gente não tem como dizer que tem uma causa única. Um conjunto de fatores contribui para o comportamento suicida. Então, que está muito presente são os transtornos mentais. Então, a depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar são sinais que deixam a pessoa mais vulnerável ao comportamento suicida. E além desses fatores, tem outros conjuntos de fatores sociais que podem estar influenciando também no comportamento suicida, desde uma perda de emprego, uma separação, são fatores que podem estar contribuindo no comportamento. Queria tocar um pouquinho sobre o assunto do cyberbullying, né, ou bullying virtual, como é mais conhecido. Falar um pouquinho sobre, a gente tem visto, eu até anotei aqui, algumas manchetes na mídia dizendo fulano se suicida após o cyberbullying, né? A internet e as redes sociais, elas têm contribuído para esse aumento? Sim, o que a gente tem observado, a tendência atual é que as redes sociais têm tido um impacto muito negativo nessa coisa do adoecimento mental e, posteriormente, comportamento de automutilação, tentativas de suicídio. O que acontece hoje em dia que não acontecia antigamente com essa coisa de exposição em rede social. Se fala muito de bullying e muitas pessoas às vezes comentam, eu já sofri bullying no passado e não sou assim, não aconteceu nada comigo, na minha sala todo mundo sofreu bullying e não teve nada. Hoje a gente tem uma coisa chamada de cyberbullying. Então, esse bullying que é feito na internet tem uma dimensão muito maior. Antes, uma pessoa que era submetida a uma pirraça na escola, a uma brincadeira, a coisa ficava restrita ali. Hoje não, a brincadeira tomou uma dimensão mundial. O que está na rede está no mundo. Então, imagine uma pessoa que é submetida a uma chacota, a uma piada, a uma pirraça na escola, e isso cai na rede e todo mundo passa a ver. A dimensão, o impacto disso na vida da pessoa. Né? Então, essa coisa do bullying virtual, essa coisa também de jogos virtuais, pessoas que ficam muito presas a jogos virtuais, a redes virtuais, né? Tem pessoas que criam um submundo virtual e vivem nele. Isso também a gente não sabe o que a internet apresenta. A internet, eu costumo dizer que o que tem de bom tem de ruim. Então a gente não sabe o que aquela pessoa está buscando na internet. Então, pessoas que estão ficando mais isoladas, mais restritas a comportamentos, de ficar em redes sociais, de ficar em jogos virtuais, a gente tem que ficar muito atento, porque isso pode ser um indício também de que a pessoa pode estar passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento. E parece que a gente tem se tornado bastante insensível, né? Porque eu tirei alguns posts lá da rede social, algumas pessoas dizem essas frases que você falou, né? Não aguentar mais, vou me matar, mas as outras pessoas colocam embaixo frases assustadoras, tipo, aqui eu tirei uma, cão que ladra não morde, quem fala não faz. Essa nossa insensibilidade, né? Se é que eu posso chamar de insensibilidade. A gente tem que dar mais atenção, né? Porque me parece ali um pedido de socorro. Sim. Esses sinais de alerta que eu falei anteriormente, nós costumamos dizer que isso é um pedido de socorro. A pessoa está pedindo ajuda, a pessoa quer ser notada, porque ela está passando por um sofrimento e ela quer que alguém estenda a mão. Certo? Então, falar sobre sua intenção suicida jamais é para chamar atenção. Tá? Uma pessoa que toca nesse assunto, uma pessoa que fala sobre isso, ela está mostrando que ela não está bem e que ela precisa de ajuda. Então, a gente tem que ter sim essa coisa de exercitar a nossa sensibilidade, de exercitar a nossa empatia ao próximo, porque muitas vezes a gente pode, diante de uma situação dessa, com um comentário indevido, com uma coisa de dizer, você quer chamar atenção, se fosse para fazer, você já tinha feito. A gente pegar e agravar o quadro e a gente, né, de uma forma involuntária, acabar contribuindo para a piora desse quadro. Professora Miriam, antes falar sobre suicídio era tabu, né? A gente quase não falava. Só que se a gente não fala, também não resolve o problema, né? E não faz com que esse problema deixe de existir. Mas eu quero saber como é que a gente fala, né? Como falar sobre suicídio? Então, como
como você disse, durante muito tempo acreditava que falar sobre o assunto poderia funcionar como um gatilho. Mas depois, com as campanhas, com conversas, discussões, percebe-se, por isso até o lema da campanha do Setembro Amarelo, que falar é a melhor solução. Então, como é que a gente fala da temática? Acolhendo as pessoas que apresentam um determinado sofrimento, um determinado discurso que pode estar trazendo indícios de uma certa dor ali. Então a gente pode falar abertamente, perguntando como você sente, o que tem passado pela sua cabeça, o que você tem pensado, existe algum plano? Então são perguntas que vai ajudar a pessoa a externalizar o seu sofrimento. Nós temos a tendência de esconder as nossas dores, de não falar sobre elas, e não falar de algo não significa que ele não está existindo. Então a gente precisa tirar o tema da invisibilidade, dar uma certa visibilidade, porque falando sobre o assunto é uma forma de desmistificando, quebrando os estigmas, desconstruindo alguns preconceitos que vêm em torno dessa temática. E o chamado aí suicídio completo, né? Tem um estudo que diz que de cada 6 a 10 pessoas, elas são impactadas diretamente através aí de um ato suicídio. Então essa chamada aí, essa pós-venção, esses entes familiares, né? Eu acho que eles ficam muito com a culpa, com a impotência, e se eu tivesse feito, e por que eu não fiz isso? Todas essas questões, como é que a gente lida com esses entes familiares? Então, os entes familiares, que a gente chama os sobreviventes, eles vivenciam uma dor muito intensa, porque quando fala da perda, ela já é dolorosa, já tem um luto aí que acompanha essa dor. Ainda é mais decorrente uma morte que vem decorrente do suicídio. Uma morte decorrente do suicídio, como a gente falou no início, o suicídio ainda tem alguns tabus, alguns estigmas. Então, para um familiar ter que assumir que perdeu alguém de suicídio acaba sendo mais doloroso, porque pode emergir ali o sentimento de culpa, por que eu não vi, por que eu não percebi, por que eu não fiz isso. E esses porquês acabam gerando uma angústia, um certo adoecimento. E aí vem a vergonha também, por conta dos estigmas. Então, até a dificuldade de assumir essa causa de morte tem sido uma dificuldade. Mas o que a gente tem para dizer para os familiares é que não dá para ficar se culpando, porque nem todos os casos deram sinais, nem todas as pessoas sinalizaram. Então o convite é: vamos conversar sobre o assunto, falar sobre essas dores, buscar grupos de apoio, buscar ajuda profissional, para que a gente vá conseguindo diluir esses sentimentos que têm permeado essas vivências. E o caminho é tentar encontrar consigo mesmo e tentar imaginar quais são as atitudes que você precisa seguir adiante, porque não vai dar de fato para encontrar mais com a pessoa perdida, mas a gente encontra com a gente mesmo e com as memórias que vão ficar vivas dentro de nós. Nossa, é verdade. Então, para a gente terminar, professora Elisa, eu queria falar um pouquinho sobre a ditadura, né? Hoje a gente vive sobre as ditaduras aqui, né? E a gente tem a ditadura da beleza, a gente tem a ditadura da magreza, a gente tem a ditadura da felicidade. Nas redes sociais todo mundo é feliz, é produtivo. E assim, a gente sabe que nem todo momento a gente está feliz. A gente tem os nossos momentos aí de tristeza, né? Eu acho que isso faz parte da vida, né? Me corrige se eu estiver errado. Mas o que acontece? Qual é o limite, vamos chamar assim, entre estar triste, vamos falar assim, e essa tristeza, essa dor insuportável? Muito boa essa pergunta. Então, tristeza é um sentimento normal do ser humano. Todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos alegria, todos nós sentimos medo, ansiedade, né? Sentimentos normais da vida humana, certo? Quando a gente diz que essa tristeza ela passa de uma tristeza normal para uma tristeza patológica que pode caracterizar um quadro de depressão, quando a pessoa começa a ser disfuncional. Uma pessoa que está numa tristeza que não é considerada patológica, eu estou triste agora, mas amanhã eu acordo e eu reajo, eu estou bem, eu vou cuidar de minha vida, vou fazer minhas atividades. Agora, uma pessoa que passa a maior parte do tempo triste, né, que dia após dia essa tristeza vai aumentando a intensidade, vai aumentando em frequência, a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostava de fazer, a pessoa deixa de fazer atividades dela da vida. Quando começa a chegar a um ponto desse, né, de se tornar disfuncional, é quando essa tristeza pode sim ter passado para uma tristeza patológica e ser um quadro de depressão. Então
assim, vamos deixar uma mensagem, né, já que o tema é tão importante, né, para quem está nos assistindo agora e talvez possa estar passando por esse problema. Bom, a mensagem que eu acho que a gente quer trazer com isso é: procure ajuda, tá? Não sofra sozinho. Sofrimento é tratável, tá? Você pode conseguir melhorar do seu sofrimento com ajuda psiquiátrica, com ajuda psicológica. Doença mental existe, certo? Depressão existe. Então, assim, não se sinta culpado por estar sofrendo. Não é errado sofrer, mas quando esse sofrimento chega a um ponto de você pensar em tirar a sua vida, você precisa procurar ajuda especializada, tá? Então a mensagem que eu quero deixar é essa: não sofram sozinhos, tá? Procurem ajuda. A gente está aqui para isso. A intenção do GEPS é estudar o fenômeno do suicídio para a gente poder criar meios de evitar o suicídio. A intenção de Miriam, como profissionais da área da saúde mental, é oferecer ajuda a quem precisa. Ótimo. Professora Miriam, quer falar alguma coisa? Se você tem contato no seu convívio com pessoas que têm sinalizado algum tipo de sofrimento, algum comportamento, pensamento suicida, o que fazer? Como ajudar essa pessoa? O que nós podemos dizer? Acolha, escuta, não julgue, cuidado com algumas palavras, como isso é fraqueza, é porque você não tem força para viver. Então vamos tentar acolher esse sofrimento, emprestar os nossos ouvidos, compreender, convidar essa pessoa para sentar um lugar, expressar, externalizar aquilo que ela está sentindo. E a palavra é: seja empático, seja acolhedor, e vamos inspirar pessoas a viver, e vamos semear vida, semear esperança e acolher aqueles que têm apresentado algum sofrimento. Exatamente. E sem julgamentos, né? Que eu acho que é o mais importante, sem julgamentos, sem discriminação. E se a dor não for sua, não torne, né? Não ache que aquilo é drama. Procure ajuda, né? As professoras já se dispuseram aqui a essa ajuda, e aqui o Centro Universitário UniFG tem esse grupo que eu acho que pode ajudar todo mundo. Nós temos a Clínica Escola UniFG, que oferece atendimento psicológico, que é um espaço que você pode procurar. Em Guanambi tem um centro de atenção psicossocial e tem outros serviços, outras políticas públicas que você pode também estar buscando ajuda nesses espaços. Ótimo, então eles não estão sós, né? Não. Tem todo um apoio. A mensagem é essa. Exatamente. Você não está sozinho. Ótimo, você não está só e tem todo um apoio aí. E a gente volta para uma próxima entrevista.